Bom, e a hiperglicemia? E aí, principalmente a hiperglicemia crônica. A glicemia alterada, ela gera também toxicidade. E aí eu vou chamar isso de glicotoxicidade. Quem aí já percebeu que quando a glicose está alta, às vezes está muito alto, você aplica insulina, não baixa, você aplica insulina, aí demora um pouco, só que se você começa a aplicar, depois despenca, né? Mas existe uma certa resistência para a glicemia diminuir. O que acontece? Quando eu tenho glicose, as células oxidam glicose. Isso é normal, e durante a oxidação da glicose por uma célula, eu produzo radical livre. Agora, e se eu tiver muita glicose? O que vocês acham que vai acontecer com o radical livre? Vai ficar alto, né? Então, aí olha só. Qual é o normal, então? Quando eu tenho a glicose, as células captam essa glicose e produzem radical livre porque oxidam a glicose. Isso faz parte da biologia normal da célula. E aí, esse radical livre, ele tem que ser neutralizado. Todo mundo aqui já ouviu falar, tem substâncias que são antioxidantes, que diminuem os radicais livres, as frutas são antioxidantes, vitaminas, exatamente. E aí no nosso corpo existe um equilíbrio entre radical livre e antioxidante. Só que se a minha glicemia estiver muito alta, eu vou produzir muito radical livre. E aí o que eu tenho de antioxidante não é suficiente para neutralizar esse radical livre. E para onde vai esse radical livre em excesso? Esse radical livre, ele vai fazer o seguinte: a glicemia alta, então, gera radical livre. E o que o radical livre faz? Também atrapalha o receptor de insulina. Tá vendo? Tudo afeta ali o receptor, né? A gente já falou de citocina inflamatória, de ácido graxo de tecido adiposo ali também, afeta o receptor. Ou seja, o radical livre da glicose alta também afeta o receptor e eu tenho resistência insulínica. Agora, isso aqui, eu quero que vocês prestem muita atenção. Olha só, quando a criança tá na fase de lua de mel, a gente comentou que uma mãe comentou até numa pergunta falando assim: Cristine, quando meu filho tá com a glicemia alta, eu mando ele correr, né? Lembram disso? Não sei se vocês lembram dessa pergunta. Eu falei, eu vou responder essa pergunta sua nas próximas aulas. Olha o que acontece se eu tenho uma glicemia alta com muito radical livre. O radical livre, ele não afeta só o receptor de insulina nas células. Ele também causa estresse na célula beta. Vocês sabiam disso? A célula beta começa a sofrer um estresse metabólico. E isso diminui a secreção de insulina nela. E isso, com certeza, vai piorar a minha resistência insulínica. Agora, o mais terrível dessa história é que a célula beta, quando ela entra em estresse com esse radical livre, isso dispara nela vias de morte. Morte por apoptose. É um tipo de morte celular. Ou seja, a célula beta, se ela está no ambiente com hiperglicemia, ela morre mais rápido do que se eu não tivesse hiperglicemia. Então, não é bom. Se você quer preservar as células beta, hiperglicemia não é nada bom. Eu vou repetir. Quando a glicose está alta, eu aumento a quantidade de radical livre, porque a glicose é oxidada e produz radical livre. Ok. Esse radical livre gera um estresse metabólico muito grande nas células beta. E isso pode disparar a via de morte celular. Claro, eu com certeza, se eu tenho um número menor de célula beta, eu vou produzir menos insulina. Então, se eu quero melhorar a vida útil das minhas células beta, vamos manter a glicose sob controle. Ok?
Bom, então aqui eu fiz um esqueminha de novo, olha. Se eu tenho insulina, o que que vai acontecer? A insulina se liga no receptor e eu vou mandar o meu GLUT4 para a superfície da célula para a glicose entrar. Ok? A glicose entrou. Agora, se eu tiver a glicose muito alta, com muito radical livre, portanto, o que que vai acontecer? Ó, o radical livre afeta o receptor de insulina e o meu GLUT4 não vai para a superfície. E pior do que isso, é que eu afeto também a célula beta. Tá? Então, eu atuo de forma ruim em dois lados, tanto gerando resistência insulínica, quanto afetando a vida da célula beta. E a puberdade, Cristine? A puberdade aumenta muito a necessidade de insulina. Vamos ver, vamos entender por quê. A adenohipófise, ela, durante a puberdade, o que acontece? Durante a puberdade, o adolescente começa a produzir vários hormônios sexuais, estrógenos, andrógenos, e isso estimula a hipófise a produzir GH. GH é o hormônio do crescimento. E isso aqui, esse GH é liberado principalmente nas primeiras horas da madrugada. O que o GH faz? Aumenta a resistência insulínica e o GH atua no fígado para produzir aumento de glicemia e síntese proteica. Vamos entender por quê. Eu quero que a criança cresça. Então, o que o GH vai fazer? Eu preciso que as células do corpo tenham acesso à glicose. Então, eu gero uma certa resistência insulínica e aumento a glicemia para que eu tenha açúcar disponível, energia disponível para as células. E faço aumento a síntese de proteínas, ou seja, o músculo vai crescer, essa criança vai crescer. Ok? Então, isso é ótimo. Cuidado com o seguinte. Isso aqui acontece mais ou menos que horas? Você já deve ter percebido. Toda vez que a sua criança está em fase de estirão, isso aqui também acontece. Observem algumas fases que a criança ela começa a ficar com a glicemia alta por volta de 1h da manhã, 2h da manhã, fica super alta. Você vê no gráfico fazendo assim. O que acontece? Está acontecendo liberação de GH. E essa criança vai crescer se você tiver um bom controle glicêmico. Porque o que acontece? O GH gera resistência insulínica e ele causa esse aumento de glicemia. Por isso que a glicose começa a subir. Então, você vai lá e faz as correções. Só que se não houver um correto controle de glicemia, a hiperglicemia aqui vai inibir a liberação de GH. O que vocês acham que vai acontecer? Então, olha só. A criança começa a liberar o hormônio de crescimento, o hormônio de crescimento começa a gerar resistência insulínica e a glicose aumenta. E aí, você vai lá e corrige. Mas se você não controlar bem essa glicemia, a própria glicemia alta inibe a liberação de GH. E aí, crianças com mau controle glicêmico, elas crescem menos, elas crescem menos e elas tendem a ter uma puberdade atrasada do que comparando com outras crianças com um controle glicêmico normal. Isso é tudo que a mãe não quer, né? Que o filho não cresça. Então, muito cuidado nesse período da puberdade. É um período difícil, às vezes não necessariamente já na puberdade, mas antes mesmo, já no iniciozinho, por volta lá dos 10 anos, começa a ficar difícil a glicemia de madrugada. Às vezes é Sandra, gente, manda áudio assim para mim: Cristine, pelo amor de Deus, a Thali, eu apliquei água essa noite e não adiantou nada, parece que eu apliquei água, aí eu fico rindo. E é isso mesmo. É muito difícil, tá? Mas se fosse fácil, né, a gente não podia para ser mãe, né? É verdade?